Bom, agora vamos falar como que esses revoltosos, como eles conseguiram tomar a fortaleza de Massada, que foi uma ação, eh, vamos dizer assim, respeitável. Mas eles fizeram realmente uma estratégia, foi de surpresa, porque conseguir tomar uma fortaleza daquela não era fácil. Agora, estando dentro da fortaleza, você tinha talvez o maior suprimento de alimento e água de Israel. E no alto de uma montanha, então aquilo foi estratégico, essa tomada da fortaleza de Massada. O comentário prossegue. Alguns revoltosos, chamados sicários, é outro grupo de revoltosos que agora estão fora de Israel, então um segundo grupo de israelitas agindo, tá ok? E esses eram descritos como assassinos, decidem tomar a fortaleza de Massada. Veja como Flávio Joséfo descreve. A estes três tão grandes males de que acabamos de falar, juntou-se um quarto que também contribuiu para a ruína da nossa pátria. Havia perto de Jerusalém um castelo bastante forte de nome Massada, que nossos reis tinham outrora mandado construir, para lá guardarem os seus tesouros, muitas armas e também para seguranças de suas pessoas. Tá ok? Bom, então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Essa fortaleza, quem tinha construído foi Herodes, que construiu a fortaleza. O local ele tinha sido usado 200 anos antes pelos macabeus, como local de esconderijo. Eles cavavam, né, túneis dentro das montanhas. Isso sempre foi uma estratégia dos povos antigos. Agora nós tivemos a guerra dos Estados Unidos no Vietnã. Uma das coisas que os Estados Unidos sofriam era exatamente com esses túneis que eles iam cavando na terra por guerras que eles vêm se envolvendo há 2000 anos. Os americanos jogavam bomba lá, né, para ver se eles saíam, mas era um número muito grande de cavernas. E os judeus também, na época dos macabeus, fizeram isso contra os gregos. Bom, Herodes pegou, construiu uma grande fortaleza lá. Então, o que eles vão fazer agora? Eles vão tomar essa fortaleza. E ele ainda citou aqui que havia muito tesouro e armas. E ele não falou também, porque havia também muita água e alimento. Lá tinha grande reservatório. José prossegue. Os sicários ou assassinos não eram em número tal que os levasse a cometer seus crimes abertamente. Por isso, matavam a traição. Apoderaram-se dessa fortaleza e, vendo que o exército romano estava em descanso e que os judeus se digladiavam em Jerusalém, imaginaram empreender coisas em que jamais haviam pensado, nem ousado fazer. Porque como esse não era um grupo muito grande, José está descrevendo ele como um grupo menor. Tá, okay? Então eles não se envolviam em grandes guerras. Então eles pegavam grupos onde tinham grupos menores de soldados, eles com maioria atacavam aqueles grupos menores. Normalmente faziam isso à traição, diz Flávio Joséfo. Ok? Porém, eles pensaram o seguinte, olha, a guerra vai se estender uma hora, vão chegar em nós, mesmo um grupo pequeno, não estamos numa grande revolta, e vão nos matar. E qual seria o local mais seguro de Israel nesse momento? O local que ninguém imaginaria que fosse atacado, que fosse a fortaleza de Massada, porque no alto de uma montanha, mas os judeus, eles conheciam as entradas e saídas de locais que ninguém conhecia, porque, claro, nesses buracos, esses túneis, né, que formam quilômetros de túneis, normalmente um soldado romano não queria entrar. O soldado romano ele lutava em formação, ele esperava as pessoas saírem desses lugares. Então eles conheciam certamente entradas para a fortaleza, né? O comentário prossegue. Marchando contra Jerusalém, Vespasiano conquistou Gadara e Jericó sem guerra. Todos se rendiam aos romanos. Em meio à organização do exército para invadir Jerusalém, o imperador Nero morreu e Vespasiano suspendeu o cerco. Olha, aqui nesse ponto nós estamos encontrando a história de Israel com a história da igreja, né?
A igreja estava sofrendo nas mãos de Nero, tá ok? Estava sofrendo nas mãos de Nero, porque Nero colocou fogo em Roma, acusou os cristãos e fez uma longa perseguição, tá ok? 4 anos de perseguição, de 64 até 68, essa grande perseguição. E acaba que ele morre e Vespasiano vai suspender o cerco. Por quê? Bom, Vespasiano havia ouvido de Flávio Joséfo que ele seria o imperador. E, claro, ele era o grande general de Roma nesse período. Não pelo que ele está fazendo aqui em Jerusalém, aqui ele está começando uma batalha, mas ele lutou contra a pior parte do Império Romano, que era a região dos bárbaros que viviam na atual Inglaterra. Eram os bárbaros horríveis, e ninguém tinha conquistado aquela região. Vespasiano foi lá e conquistou aquela região, ok? Então ele era o grande general respeitado. Num caso desse do Império, que o imperador morria, normalmente o que se fazia, quem tinha o maior exército vai falar, não, esse aqui vai ser o imperador. Porque então começava uma guerra civil, exército contra exército. Isso vai acontecer em muitos casos. O famoso Constantino, o católico Constantino mesmo, viveu essa situação, né? Acabou vencendo, ok? Então Vespasiano, ele vai ser o grande candidato a se tornar o imperador de Roma. Vamos dizer, isso vai até de uma certa maneira aliviar, mas praticamente nada, porque o seu filho continua no comando, sob ordem, né? Ok? Bom, o próprio Joséfo descreve esse momento. Ele diz: Vespasiano voltou a Cesareia a fim de se preparar para marchar com todas as suas tropas contra Jerusalém. Recebeu então a notícia da morte do imperador Nero, depois de ter reinado 13 anos e 8 dias. E novamente, voltando à história da igreja, a igreja estava sofrendo nas mãos de Nero, né? Ok? Em Jerusalém, a igreja foi protegida. Lembre-se que eu contei para vocês que houve revelação, tá bom? Revelação anunciando que a destruição de Jerusalém estava chegando, que os cristãos deveriam sair de Jerusalém. Então, os cristãos foram avisados, as igrejas cristãs esvaziaram, né? O comentário prossegue. Com a morte de Nero, Vitério assumiu o trono de Roma, mas o exército de Vespasiano o declarou imperador. Como eu disse, isso era o padrão de Roma, né? O padrão, quer dizer, o maior exército, ele vai ser o imperador. Tem 2 grandes exércitos, então vamos nos matar para ver quem é que manda agora no império, ok? Vespasiano tomou Alexandria no Egito. Diversas províncias demonstram alegria pela declaração de Vespasiano como novo imperador. Mas lá em Roma tem um imperador lá que não tem nenhum grande exército como ele, ok? Nesse momento, Vespasiano se lembra das palavras de Joséfo, que havia anunciado antecipadamente que ele seria um imperador. Por isso, decidiu pôr-lhe em liberdade. Veja o que ele diz. Esse sábio príncipe, vendo que a fortuna secundava seus desígnios de tal sorte que tudo lhe saía como ele poderia desejar, julgou que não fora sem uma determinação particular de Deus que a providência o havia conduzido por tantos e tão variados caminhos, até o cúmulo da grandeza, chegando mesmo a dominar sobre toda a terra. Então pense, você se tornar um imperador, então Flávio Joséfo está dizendo, olha, tudo acontecia a favor do imperador, do general, né? Todas as coisas que foram acontecendo, ele viveu no período que Roma estava no auge, esse era o auge da riqueza de Roma, não tinha como os bárbaros vencerem, porque a quantidade de exército que Roma dispunha nesse período, que eles podiam pagar, que era muita riqueza, era muito grande. Então ele foi lá com um grande exército, ok? Mas ele viveu o período certo, é o que Flávio Joséfo está dizendo. E agora ele vai poder chegar a dominar sobre toda a terra, ou seja, o Império Romano dominava
sobre toda a terra, entre aspas, mas do mundo mais conhecido, né? E ele prossegue. Vários sinais que lhe tinham sido preditos voltavam-lhe agora à mente, e de modo especial que Joséfo não havia temido, mesmo quando Nero ainda vivia, afirmando que Deus o destinava ao império. Ou seja, Flávio Joséfo havia dito isso. Então, como eu disse no outro tópico para vocês, Israel está afastado de Deus, mas assim como estava afastado quando Jesus nasceu e havia homens tementes a Deus, tá ok? Então, Deus pode realmente ter falado com Flávio Joséfo e Flávio Joséfo ter falado isso para ele. Alguns historiadores falam o seguinte: ele armou para poder conseguir viver e acabou que deu certo, porque provavelmente seria ele o novo imperador, já que Nero não tinha filho, né, para o substituir no trono. Ok? Teria que ser um grande general e ele era o grande general. Mas diz que ele usou aqui o nome de Deus. Tá bom? Seria possível que Vespasiano acreditasse no Deus de Israel? Talvez isso fosse possível, mas acreditava no Deus de Israel como ele acreditava em outros deuses. Os imperadores romanos, eles mandavam sacrifícios para o Deus de Israel, eles mandavam para todos os deuses, eles acreditavam em todos os deuses. Então, como outros imperadores mandaram sacrifícios para o templo, para ser consagrado, nós vimos que teve sacerdote que até recusou, não vamos aceitar mais sacrifícios dos romanos. Então, eles acreditavam no Deus de Israel, eles acreditavam no Deus de Israel como eles acreditavam em Júpiter, em Zeus, em qualquer outro Deus. Para eles, todas as cidades realmente tinham um Deus que guardava aquela cidade. Isso era o que eles pensavam. A história diz que, por exemplo, o imperador Constantino, ele, quando ia fazer um cerco de uma cidade, ele dava ordem aos sacerdotes para sacrificarem ao Deus daquela cidade e prestar culto a ele e se comprometer. Olha, se eu conquistar a cidade, eu vou continuar honrando ao Deus dessa cidade. Eles faziam isso, eles acreditavam em todos os deuses. Então, tem que dizer aqui também, se Vespasiano, de alguma maneira, acreditou no Deus de Israel, o que nós vemos pela história, ele não se converteu, ele acreditava no Deus de Israel como acreditava em Júpiter, como acreditava no Deus de Damasco, no Deus de qualquer outra terra. Isso não tem valor de conversão. Ok? Bom, o comentário prossegue. Flávio Joséfo diz: essa recomendação impressionou-o tanto que ele não pôde pensar sem pasmar que ainda o conservava prisioneiro. Reuniu Múcio, os comandantes de suas tropas e seus amigos particulares. Falou-lhes do grande valor de Joséfo, das dificuldades que lhe havia criado no cerco de Jotapate e de como ele sozinho havia sido causa de que o assédio se prolongasse tanto, e o tempo lhe havia demonstrado a veracidade das predições por ele feitas, de que ele chegaria ao trono do império. E no momento ele atribuía apenas ao temor. Parecia-lhe vergonhoso conservar ainda por mais tempo, como escravo e na miséria, aquele de quem Deus se quisera servir para pressagiar-lhe tão grande felicidade, a qual se pode chegar nesse momento. Ou seja, ele vai decidir soltar Joséfo, e Joséfo vai se tornar agora ainda mais uma testemunha ocular, porque o cerco de Jerusalém está crescendo. Ok? O cerco de Jerusalém está crescendo. Então agora Joséfo será uma testemunha ocular, porque ele vai participar até das negociações. Né? Então, repito, essa questão de Vespasiano falar no Deus de Israel, eu não vejo uma conversão como aconteceu, por exemplo, no caso do imperador Nabucodonosor, que ele viu algo maravilhoso. Então ele viu que aquele Deus tinha que ser honrado acima dos outros deuses. Tá ok? O comentário prossegue. Tito, filho de Vespasiano,
propõe que, além da liberdade, seja devolvida a posição de autoridade que Joséfo tinha antes da prisão. Ou seja, ele vai realmente agora então tirar Joséfo da prisão, ok? E vai colocar Joséfo numa posição de destaque. Joséfo, que bom que para a história ele não cometeu suicídio. Tá bom? Então o próprio Joséfo relata esse momento. Ele diz: Tito, que estava presente, disse-lhe: É, Senhor, uma ação digna de vossa bondade, dar a liberdade a Joséfo, livrando-o das suas cadeias. Mas parece-me que seria também digno de vossa justiça prestar-lhe a honra de quebrá-las para restaurá-lo do estado em que ele estava antes do seu cativeiro, pois esta é a maneira de que se usa para com aqueles que foram injustamente postos em ferros. Ou seja, o filho dá até um conselho bonito, né? Ele fala assim: olha, se ele não devia ser posto em ferros, né, vamos fazer o que normalmente se faz, né? Ou seja, voltar a sua posição de anterior, né, de autoridade, retornar à autoridade dele. Vespasiano aprovou essa proposta. As cadeias foram quebradas e o efeito da predição de Joséfo granjeou-lhe tal reputação de ser verdadeiro que todos estavam dispostos a crer no que ele dissesse para o futuro. Ou seja, começaram a ver Joséfo até como um profeta. Ok? Começaram a ver Joséfo como um profeta. Porque aconteceu logo depois que ele falou para Vespasiano. Nero não tinha filho, mas, vamos dizer, a princípio estava tudo correndo normal. E de repente o homem é morto, né? Ok? O comentário prossegue. O exército de Vespasiano dirigiu as ações para Roma. Mataram o imperador Vitério e declararam Vespasiano novo imperador de Roma. Com o trono assegurado, Vespasiano envia seu filho Tito com as melhores tropas para tomar e destruir a Judéia. Flávio Joséfo descreve a ruína que estava a cidade de Jerusalém após rejeitarem Jesus como Messias e estar prestes a ser destruída pelos romanos. Claro que Joséfo ele não descreve que foi essa a razão, né? Ok? Ele descreve a ruína. Ok? Então veja o que Flávio Joséfo diz. Cidade infeliz, que sofreste de semelhante, depois que os romanos, entrando pela brecha, reduziram-te a cinzas para purificar com o fogo. Tantas abominações e crimes que atraíram sobre ti os raios da vingança de Deus. Ele faz como uma pergunta, né? A quantidade de crimes, né, que levou Deus a trazer esses inimigos, né? E ele prossegue: poderias continuar a ser o lugar adorável, onde ele tinha estabelecido sua morada, e ficar impune, depois de ter, pela mais sangrenta e cruel guerra civil, como nunca se viu, feito de seu templo o sepulcro de seus cidadãos. Ou seja, vocês poderiam continuar? Poderiam, mas teriam que ter sido fiéis. Nesse período, Israel está cometeu um erro diferente do Antigo Testamento. Quando ele sofreu aquela chamada primeira diáspora, não? Que são os cativeiros, no caso da Babilônia principalmente, ok? Eles haviam se tornado idólatras, haviam abandonado o Deus único e servindo a outros deuses. Nesse período aqui, eles não serviam a outros deuses. Poderia haver alguma seita, mas não havia, como havia lá nos dias de Nabucodonosor, de Jeremias, de Josias, que haviam até sacerdotes de Baal dentro do templo. Então, o culto lá estava totalmente pervertido. Nesse período aqui não acontecia isso, mas acontecia outras coisas. Não acontecia que
o sumo sacerdote, ele não acreditava na palavra de Deus. Aconteceu que o sumo sacerdote era um político, e a política dominou Israel. Então, levou eles a erros terríveis, entre eles de matar o Messias. E agora, então, essa é a resposta para a pergunta de Joséfo, né? Bom, ele prossegue. Não desesperes, porém, em acalmar sua cólera, contanto que teu arrependimento iguale a enormidade de tuas ofensas. Mas devo conter meus sentimentos, pois que a lei da história, em vez de me permitir deter-me para chorar minhas desgraças, obriga-me a apresentar a sequência dos tristes efeitos de nossas funestas divisões. Bom, então ele diz o seguinte, é uma oração que eu vejo até como aquela oração de Daniel pedindo perdão pelo povo. É claro que lá é diferente, é um texto inspirado por Deus, não estou falando nesse sentido, mas é um homem que demonstra um temor a Deus, é um sacerdote, parece que Deus realmente falou com ele, talvez foi uma maneira de Deus ele manter Joséfo vivo para que Joséfo escrevesse a história, tá ok? Então Deus influencia na história? Sim, né? Lembre-se, o exemplo de Jesus. Jesus Cristo estava para ser morto pelos judeus. Ali em João capítulo 6, diversas vezes os judeus queriam pegá-lo para matá-lo, mas João diz, porém Deus não lhe permitiu porque não era chegada a sua hora. Então, claro, Deus ele não determina, não predestina as coisas como os hereges falam, né? Tá ok? Mas eu falo herege porque com certeza isso é heresia, era pregado pelos povos pagãos. Ok? Esse negócio de predestinação é doutrina do horóscopo, é a mesma coisa. A predestinação surgiu na Babilônia com o horóscopo. O horóscopo diz que o teu destino está escrito. Essa é a predestinação. E os pagãos acreditavam nisso e os católicos botaram como doutrina, mas é heresia. Ok? Então ele faz uma oração, voltando aqui a Joséfo, ele faz uma oração que eu vejo a oração de um homem temente a Deus. Ok? E então ele fala que o teu arrependimento iguale a enormidade de tuas ofensas. É uma frase que eu acho linda. Quando eu estava lendo esse livro, que eu vi essa frase dele, eu falei, isso aqui me lembra a oração de Daniel, a oração de Esdras, né, de Neemias, descrevendo, e até Jeremias em alguns pontos também, Ezequiel, as coisas que eles falam, okay, sobre o que Israel estava sofrendo, sempre fala de arrependimento para eles se livrarem do resultado dessas ofensas que eles fizeram a Deus. O tom é esse, ok? Ele prossegue, mas devo conter meus sentimentos, pois que a lei da história, em vez de me permitir deter-me para chorar minhas desgraças, obriga-me a apresentar a sequência dos tristes efeitos de nossas funestas divisões, né? Ou seja, ele vai prosseguir agora contando a história. Então eu acredito que Deus realmente influenciou, ok? Porque é importante para a igreja, para nós é importante conhecer essa história, porque senão nós só saberíamos que Jerusalém foi destruída. Tá bom, a profecia se cumpriu, mas agora nós podemos ver detalhes dessa profecia. Então isso é muito importante para o nosso enriquecimento espiritual, tá ok?